Meus bonitinhos, minhas gracinhas. Vocês estão bem, gente? Espero que sim. E a gente está aqui para gravar mais um vídeo. Vamos lá? Já sei, vocês vão falar, ai, mais um vídeo, gente. Ainda vai ter bastante vídeo pela frente, tá? Então vamos lá. Mais uma aula de língua portuguesa para o oitavo ano. Essa é uma aula de número 25. O assunto de hoje continua sendo correção, tá? Então é correção das atividades da aula 20, parte 1, beleza? Vamos lá. Sou a professora Nina, estou aqui com vocês. Então, faremos a correção nesta videoaula da apostila, página 10 a 17. Beleza, gente? Eu vou deixar minha apostilinha aqui do meu ladinho. E vamos lá. Bom, essa parte, termos integrantes da oração, complementos verbais, complemento nominal. Só para lembrar bem rapidamente, complementos verbais são os objetos, né? A gente estudou transitividade verbal e falamos dos objetos, direto, objeto e indireto, que são os dois complementos que o verbo tem. E aí aqui também tem o complemento nominal. O que aquelas duas coisas têm em comum? A presença da preposição, tá? Mas com uma diferença. No caso dos complementos verbais, os objetos, eles completam o sentido do verbo. No caso do complemento nominal, não é o verbo que está sendo completado, beleza? É um substantivo, é um pronome, é um nome, tá? Um adjetivo. Mas vamos lá. Isso tudo a gente já falou na aula do conteúdo mesmo. E agora a gente está fazendo então as correções, beleza? Vamos lá. O exercício número 1 aí da página 10, tá? Sobre a chamada da manchete principal da PP, que é a primeira página da Folha de São Paulo, faça o que se pede. Aqui está reproduzido a primeira página que está lá na sua apostila, está na página 100, não, 100 não, né? 8, tá bom? Vamos lá. Mas aqui tem uma reprodução de um trecho. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Bom, então vamos ver. Desse trecho aí, vamos identificar o sujeito e o verbo dessa oração. Para a gente identificar o sujeito, a gente tem que identificar primeiro o verbo. Então vamos lá. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. Onde é que está o verbo aqui, gente? É na palavra registrou, tá? E aí, achado o verbo, a gente acha o sujeito. Quem registrou o maior congestionamento da história? A cidade de São Paulo, tá? Então, a cidade de São Paulo é o meu sujeito. Se aqui pediu para você identificar o sujeito e o verbo, você coloca sujeito, a cidade de São Paulo, verbo, registrou. Simples assim. Na B. Agora copie a frase apenas até o verbo e responda. Esse verbo precisa de complemento para fazer sentido? Em caso afirmativo, qual é esse complemento? Então, a gente tem que pegar até o verbo. Então, a cidade de São Paulo registrou. Ok? Aí a pergunta é, faz sentido? Se eu colocar só até aí, precisa de complemento ou não? E aí, o que você responde? Precisa, né? Não tem sentido só até o verbo. Então, você fala, é a primeira resposta. Este verbo precisa de complemento para fazer sentido? Sim, você coloca aqui sim. E aí, depois, em caso afirmativo, qual é esse complemento? O complemento está lá na frase. O maior congestionamento de sua história, tá? É essa parte que completa o sentido do verbo registrou ali, beleza? Bom, C. Há alguma preposição entre o verbo e o seu complemento? Em caso afirmativo, qual? Vamos voltar ali. A cidade de São Paulo registrou. Aí vai ter preposição ou não? Olha lá. O maior congestionamento de sua história. Entre o verbo e o complemento, não tem preposição. O máximo que nós temos ali é um artigo masculino, certo? Preposição não tem. Então, você diz que não há preposição. Ok? Bom, página 11. 2. Agora leia esta frase inspirada na foto legenda da PP da Folha de São Paulo. A viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia de chegada do corpo de Jango a Brasília. Jango e João Goulart, gente, é a mesma pessoa, tá? É que Jango é apelido. Ele foi presidente do Brasil quando teve um Jânio Quadros, que era o presidente eleito, ele renunciou. Ele disse que não ia continuar sendo presidente. E aí, o João Goulart, que ele era o vice, ele assumiu no lugar dele, tá? Bom, mas aí tá, vamos lá. Qual é o sujeito e qual é o verbo dessa oração? A gente faz o mesmo processo. Vamos achar o verbo primeiro. A viúva do ex-presidente João Goulart assistiu. O verbo aqui, assistiu.
Quem assistiu à cerimônia de chegada do corpo de Jango? A viúva do ex-presidente João Goulart. Então, o sujeito é esse, a viúva do ex-presidente João Goulart. E qual é o verbo, então? Assistiu, tá? Qual é o complemento desse verbo? Todo esse trecho aqui. A cerimônia de chegada do corpo de Jango a Brasília. Tudo isso é o complemento do verbo assistiu, tá? C. O complemento do verbo assistir é direto ou indireto? Vamos voltar lá. A viúva do ex-presidente João Goulart assistiu à cerimônia. Olha lá. Tem o A craseado aqui, né? Lembra que a gente já falou sobre isso? É o A da preposição mais o A do artigo, representado por esse acento virado para o lado contrário, né? A gente chama de acento grave. Nesse caso, tem uma preposição embutida aqui. Então, tem sim uma preposição. Aí tá assim, o complemento do verbo assistir, ele é direto ou indireto? Bom, se a gente tem a presença da preposição, ele é indireto, tá? Então, você coloca aí que ele é indireto, pois apresenta a preposição ali, né? Esse A craseado aí. E para justificar a resposta, é tudo isso aí, tá? Você coloca isso. Esse A craseado, você pode até colocar que é o A da preposição mais o A do artigo, e juntos formam o A craseado. Como tem uma crase aí, entre o verbo e o restante da frase, o complemento, que começa no cerimônia, tal, então a gente tem sim um objeto indireto. Beleza? 3. Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ter virando, né, gente? Que página nós estamos? Página aqui, 11. Releia estas frases e faça o que se pede. Frase 1. A cidade de São Paulo registrou o maior congestionamento de sua história. 2. As cidades precisam de mais planejamentos no trânsito. Beleza. Vamos lá. Circule o complemento de cada verbo, de cada frase. Como é que a gente sabe, gente, qual é o complemento? Você pega o verbo e veja o que está completando o sentido desse verbo. No caso da primeira, é o maior congestionamento da sua história. Na segunda, precisam do quê? De mais planejamentos. Beleza? É isso. Nesses complementos, quais palavras, se forem retiradas, fariam mais falta para informação? Isto é, que palavras constituem o núcleo desses complementos, né? Primeiro é o seguinte, né? Na 1, olha lá, é congestionamento. Tira a palavra congestionamento para você ver se faz sentido. Ficaria o maior de sua história. A cidade de São Paulo registrou o maior de sua história? Não tem sentido. Então, o núcleo da primeira frase é congestionamento, tá? E na de baixo, as cidades precisam do quê, gente? De planejamento. Se eu tirar o planejamento, perde o sentido. Olha, as cidades precisam de mais no trânsito. Mais o quê? Então, é planejamento, tá? O núcleo, então, da primeira é congestionamento, da segunda é planejamento. C. A que classe gramatical essas palavras pertencem? Olha lá, vamos voltar para vocês verem. Olha lá, congestionamento. Epa, passou demais. Congestionamento. Eita, foi para frente, tem que voltar. Congestionamento e planejamento são substantivos, beleza? Então vamos lá. É um adjetivo, advérbio, substantivo ou preposição? É substantivo, são palavras que dão nome a alguma coisa, certo? Bom, e aí vamos lá, núcleo dos complementos verbais, página 12. 4. Deixa eu até virar a minha também, gente. Eu já volto a tela aí. Olha lá. 4. Leia as frases a seguir e faça o que se pede. A gente tem 1. Ninguém o escuta. 2. Ele não me obedece. Identifique em cada oração o sujeito, o verbo e o complemento verbal. Então, vamos lá. Na oração 1, quem é o sujeito? Ninguém o escuta. É o sujeito, ninguém. Certo? O escuta é quem não o escuta? Ninguém. Então, ninguém é o sujeito. Qual que é o verbo? Escuta, tá? Agora, e qual é o complemento? É o. Então, sujeito é ninguém, verbo é escuta, e o complemento do verbo é o, tá? Na segunda oração fica, ele não me obedece. Primeiro, quem é o sujeito aí, gente? Ele, né? Ele. Ele é o sujeito da frase. E qual é o complemento? Ele não me obedece. Obedece é o verbo, o não é advérbio de negação, então o complemento é o me, que é pronome oblíquo, beleza? B. Reescreva as frases, substituindo os complementos por termos equivalentes, mantendo o mesmo sentido das orações. Vamos tentar mudar? Bom, gente, tem umas sugestões, né? Vou falar o que está aqui no livro.
E aí você vê se ficar aproximado do que você colocou. Então ficaria assim. Por exemplo, ninguém o escuta, ninguém escuta você. Claro que tem que fazer sentido, hein, pessoal? Tem que estar dentro do contexto da frase que já está escrita. Então, ó, ninguém escuta você, ou então, ninguém escuta ele, tá? A segunda, ele não me obedece, ele não obedece a mim. Poderia ser, ele não obedece, se é me, né? Ele não obedece a mim, tá? Tudo bem? Não é para você viajar na maionese, pessoal. É para responder dentro do contexto da frase. Não adianta você inventar uma frase nova. Não é isso que é para fazer, tá? É só você trocar as palavras que estão destacadas, que são os pronomes oblíquos aí, e você fazer essa substituição, tá? No primeiro é um pronome relativo. Bom, correção da página 13, que tem uma tirinha aí legal, uma tirinha gostosa, bonitinha. Vamos lá, olha. Releia a tira a seguir e responda as questões. Veja meu estilo. Olha lá, tem um ratão e um ratinho, né? Um ratão grande e um camundongo. Esse pequenininho é um camundongo. Oi, beleza. Você sempre vem aqui? Elas não resistem à minha cantada. Será que foi por isso que a ratinha caiu dura, gente? Olha a cara da ratinha. Foi o bafo do ratão que fez ela desmaiar. E ele tá se vangloriando, dizendo que foi pela beleza dele. Bom, vamos lá. Explique o efeito de humor da tira. Ué, é fácil. O fato da ratinha desmaiar com o bafo do rato, não pela cantada dele, certo? Só que o rato acreditando ali, ou iludido, né, que era a beleza. B. Que elemento presente nos quadrinhos permite afirmar que o desmaio da rata não se deve ao estilo do rato Rutter. É esses desenhozinhos, essas ondinhas, como se estivesse saindo da boca dele, assim, né? Que é justamente o bafo. Eu não vou falar bafo de onça, porque não dá, porque é um rato, né? Então é bafo de rato. Bom, tudo bem? Deu para entender aí, gente? E esses desenhos aí tá no segundo quadrinho ali, quando ele abre a boca para falar com a ratinha. C. Em Veja Meu Estilo, qual é o tipo do verbo aqui na primeira? O verbo é... Olha lá. Veja meu estilo. Veja é o verbo. Meu estilo é o complemento desse verbo. O veja é um verbo transitivo, porque ele precisa de complemento. E o meu estilo é o quê? Um objeto direto. Então não tem preposição. Aí você coloca lá, transitivo direto, certo? É verbo transitivo e o tipo do objeto. No caso, objeto direto. O de baixo, o complemento é o que então? É um objeto direto, certo? Se o verbo é transitivo direto, é porque o complemento dele é um objeto direto por não ter preposição. D. Elas não resistem à minha cantada. O verbo da oração tem a mesma classificação que o verbo ver da oração do primeiro quadrinho. Olha lá, elas não resistem à minha cantada, resiste. Qual é a classificação? Objeto direto, né? Então ele está perguntando se aqui é o mesmo tipo de objeto. É direto também? Elas não resistem à minha cantada. Olha que tem um A craseado ali, certo? Portanto, não é igual. Neste caso aqui, resistir é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, só que ele é indireto, porque o objeto que completa o resistir, que é a minha cantada, é um objeto indireto pela presença da preposição, tá bom? E a preposição tá ali, ó, no A craseado, certo? Vamos lá, qual é a classificação sintática de a minha cantada? Bom, se o verbo transitivo precisou de um complemento com preposição, então o objeto dele é indireto, tá? Bom, deixa eu... Ai, gente, eu não troquei a tela, né? Ó, que besta. Bom, agora acho que deu para vocês entenderem o que eu estou dizendo aqui, né? Verbo transitivo direto, objeto indireto. Aí aqui a questão da cantada. E aqui, vamos lá. Quem é o personagem Rato Rutter? Rato Rutter. Leia o texto ao lado e responda as questões. O texto ao lado, gente, é um pequenininho que está aí na apostila, está falando o seguinte. Rato Rutter é um rato mutante que tem o peso de um gato gordo, a capacidade digestiva de um tanque de aço sulfúrico e o temperamento de uma motosserra desgovernada. Jesus amado, que rato doido. Tá bom, então lendo esse pequeno texto aqui, vamos lá. Você vai ter que responder essas questões, gente, no seu caderno, tá? Mas vamos falar por alto. Que trecho da explicação corresponde ao complemento verbal? Vamos lá.
Aí no quadrinho, é essa parte aqui, olha. O peso de um gato gordo até o final da frase, tá? A capacidade digestiva de um tanque de ácido sulfúrico e o temperamento de uma motosserra desgovernada. Então, é a partir de o peso de um gato gordo até o final, motosserra desgovernada. Toda essa parte você vai grifar, beleza? Como se classifica esse complemento? Olha lá. É um rato mutante que tem. Tem é o verbo. Tem preposição entre o tem e esse complemento? Não tem. Portanto, se não tem preposição, tudo isso aí é um objeto direto, tá? Então você coloca lá. Como se classifica esse complemento? Objeto direto, porque não tem preposição. Bom, copie do texto os núcleos de complemento verbal. Então a gente tem dois núcleos aí. Tem alguns núcleos, na verdade, né? Peso, capacidade e temperamento. Peso, capacidade e temperamento, tá bom? Todo esse aqui, desse objeto direto aí. B, vamos lá. F, identifique os núcleos dos complementos verbais nessas frases, sublinhando-os. Veja meu estilo. Olha lá, tá pedindo para você completar, para você grifar, identificar, né? Sublinhando o complemento verbal. Então você pega a frase lá, veja meu estilo. Qual é o complemento do verbo veja? É o estilo, tá? Então se grifa a palavra estilo. Elas não resistem à minha cantada. O que está completando o verbo resistir ali? Cantada, tá? Então grifa a cantada. Aí você pode me falar, mas não tem o minha também? Sim, mas o minha nesse caso é um pronome, ele tem uma outra classificação, né? Um pronome possessivo, tá? Deixa eu virar minha página aqui também, gente. Calma aí, calma aí. Olha lá. Analise os períodos a seguir e assinale aquele cujo termo destacado é um objeto indireto. Você vai ter que analisar essas orações e ver qual delas é um objeto indireto. Olha lá. Prefiro teatro a cinema. Entre prefiro e teatro, não tem nenhuma preposição, portanto, aí é objeto direto. Não é o caso. Nunca vi esse garoto. Vi e garoto. Não tem preposição aí, né? Então, também não é. A menina saiu da sala. Olha lá, lembra daquelas combinações entre preposição e artigo? Aqui é uma delas. O da alternativa C é o D da preposição mais o A do artigo, portanto, tem uma preposição aqui. Se a gente sabe que o objeto indireto precisa de preposição, então a gente já achou a alternativa, é a C, beleza? E só para tirar dúvida, vamos ver a D. Quem queria os doces eram as crianças. Olha lá, não tem preposição nessa oração, então não é. Bom, 7. Alguns verbos podem ter mais de uma regência, como se pode observar nos exemplos apresentados com o verbo rezar. O que é regência, gente? É quando o verbo exige ou não a presença da preposição. Quando um verbo rege, tem uma regência, ele está pedindo um complemento ligado com preposição. Por exemplo, se a gente fala assim, eu gosto de alguma coisa. Você não fala eu gosto banana, certo? Então a presença do de aí é porque o verbo gostar exige essa preposição. Eu gosto de, porque quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém, certo? Então tá bom. O que ele está pedindo então? Alguns verbos podem ter mais de uma regência, ou seja, mais de uma preposição ali e tal, como se pode observar nos exemplos apresentados como o verbo rezar. Classifique o verbo de cada frase conforme as indicações a seguir. Olha lá, temos algumas opções aí. Eita, vamos lá. Eles rezam. Peraí, deixa eu ver onde está. Aqui na minha apostila. Deixa eu seguir aqui também com vocês. Eles rezam todos os domingos. Eles rezam todos os domingos, tá bom? Aqui, olha. Desculpa, deixa eu repetir. Eles pediram para você classificar em verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo indireto ou verbo indireto. Então vamos lá. Eles rezam todos os domingos, tá? Eles rezam. Gente, quem reza, acabou. Você não vai falar, eu rezo para São não sei o quê. Não, eles rezam. Isso quer dizer que esse verbo é intransitivo. Ele não precisa de complemento. Esse complemento que tem aqui, todos os domingos, é um advérbio. É um advérbio de tempo, tá? Que geralmente completa os verbos intransitivos, os advérbios, qualquer tipo de advérbio. Vamos para B. Rezaram uma prece com fervor. Nesse caso aqui, rezaram uma prece.
E aí a gente tem um complemento para esse verbo aqui, não tem? Olha lá. A gente tem na verdade temos dois objetos. Quem rezou, rezou uma prece, objeto indireto, com fervor. Aqui é objeto indireto, porque tem a presença da preposição com. Portanto, aqui é verbo transitivo direto e indireto. Engraçado, gente, aqui tá errado, olha. A opção rezera uma prece com fervor, isso aqui é verbo transitivo direto e indireto, tá? Essa resposta aqui não, já está anotado ali, não foi eu que coloquei, já vem do livro. Vamos lá. Rezo pelo seu sucesso. Rezo pelo seu sucesso. Esse pelo aí, gente, é a preposição por mais o lo, né? Então fica pelo, tá bom? Então aqui tem uma preposição, rezo pelo. Então já tem uma preposição logo em seguida do verbo. Aqui é um transitivo indireto, tá bom? Por causa da preposição. É de rezaremos uma prece pelos necessitados. Aqui também, ó, rezaremos uma prece pelos necessitados. Então a gente tem uma prece, objeto direto, e pelos necessitados, o pelo é o mesmo caso do anterior, que tem uma preposição embutida ali. Então aqui também, verbo transitivo, direto e indireto, certo? Vamos para o 8. Sublinhe, da página 14, tá? Sublinhe os verbos das orações. Em seguida, classifique-os em transitivo direto, VTD, ou transitivo indireto, VTI. Transcreva o complemento verbal, classificando-o em objeto direto, OD, ou indireto, OI. Então, vamos lá. Quero uma roupa nova. Quem quer alguma coisa, não tem preposição. Então, portanto, é um verbo transitivo e direto por não ter a presença da preposição. Então você põe que é VTD e o complemento é uma roupa nova, que é o objeto direto. Depois, não concordo com você. Concordo. Quem concorda, concorda com algo ou com alguém. Portanto, precisa da preposição com, tá? Então, é um verbo transitivo, indireto, e o objeto é indireto. O objeto é com você, que é o complemento que ele está falando ali em cima. C. O rapaz esperava o resultado pacientemente. O rapaz esperava é um verbo transitivo. O resultado, objeto direto por não ter a presença da preposição. Então, verbo transitivo direto e o objeto direto. Qual é o objeto? O resultado, certo? D. Eu ocupo o meu tempo cuidadosamente. Eu ocupo é um verbo transitivo, ele precisa de complemento. O meu tempo, ele é objeto direto, porque não tem a presença da preposição. E o bom filho obedece aos pais. Olha lá, obedece é um verbo que precisa de complemento. Quem obedece, obedece a alguém ou a algo, né? E aí tem aos pais. Esse ao, gente, é a mesma coisa, é uma preposição embutida. A da preposição mais o da o artigo e está no plural. Tudo bem? Então é verbo transitivo indireto e o objeto é pais, que é o objeto indireto. F. Ele se referiu ao meu comportamento na festa. Quem se refere a alguma coisa. Portanto, a presença da preposição é obrigatória. Então, ficou referiu o verbo transitivo indireto, porque tem o complemento ao meu comportamento. E aí tem a preposição ali, o a, né? Como eu falei, o a mais o. Então, é um objeto indireto. O objeto indireto é meu comportamento. Beleza? Continuando. 9. Reescreva as frases substituindo o termo grifado pelo pronome oblíquo correspondente. Depois classifique-os em objeto direto, objeto indireto. Ligou para o amigo. Ligou-lhe. Tá? É um objeto indireto porque tem a presença da preposição lá. Ligou o computador. Ligou-o. Tá? E é um objeto direto por não ter a preposição. Comprou um carro novo. Comprou-o. E aí tem a presença não tem presença da preposição, desculpa. Então, objeto direto também. Comprou roupas novas para os rapazes. Olha lá a presença da preposição para. Então, comprou roupas novas. Para os rapazes, aí é um objeto indireto. E como é que a gente muda, né? Comprou roupa nova, comprou-lhes roupas novas. Tudo bem? E claro, falando assim, você já tira os rapazes aí, já está embutindo no comprou-lhes. Olha lá, vestiram a roupa nova.
Aqui fica bonitinho, gente, até chique de falar. Vestiram na, tudo bem? E aí tem um objeto direto porque não tem preposição. F. Trouxemos o dinheiro conosco. Trouxemos-lo conosco. Olha, esse é chique demais, né? Embora a gente nem use. Trouxemos-lo conosco. E aí também é um objeto direto por não ter preposição. Carregamos as compras. Carregamos-las. Aí você vai me dizer assim, credo, professor, a gente precisa aprender essas coisas, a gente nem usa. Gente, a gente tem que saber as regras da língua que a gente fala, né? Tem gente que, para você ter uma ideia, como a gente precisa aprender, porque quanto mais você aprende as regras dentro da língua portuguesa, você vai entender melhor quando você estudou o inglês ou o espanhol, né? Porque quando ele fizer uma relação com alguns termos que a gente já usa aqui, você vai entender do que ele está falando, né? E não é só isso, né? A gente tem que aprender a falar a língua que a gente nasceu falando, né? Dentro das normas que a língua tem. Claro que você não precisa falar desse jeito toda hora, a todo momento, mas a gente tem que saber o momento de usar essas coisas, né? Por isso que a gente aprende na escola. Então vamos continuar. Vou voltar aqui. Carregamos as compras, carregamos-las. E é um objeto direto, por não ter preposição. Olha lá. Amaram o passeio. Amaram o passeio. Olha outro chique aí, ó. Amaram no, tá? E, como não tem preposição, objeto direto. Beleza. Continuando aqui, a gente tem na página 15, chamada e notícia. Então, vamos lá. 1. Releia as informações apresentadas ao lado e responda as questões. Ao lado, gente, é que na apostila de vocês tem lá, assim, um retratozinho que foi publicado no jornal, tem uma viatura de polícia e dentro da viatura tem uma bonequinha da Mônica, toda desenhada. Era uma exposição que teve aqui em São Paulo, vocês quando leram a reportagem vocês viram, né? E aí tá anunciada assim, Mônica no veículo da PM. E aí embaixo a chamada para a matéria. Estátua da Mônica furtada é achada num matagal em Guarulhos, tá? É isso. Então vamos lá. Ao ver a imagem da personagem Mônica dentro de uma viatura policial, o que o leitor é levado a entender? Bom, se a Mônica está dentro da viatura é porque ela foi presa, não é isso? Ela foi detida. Tá bom. B. A leitura da legenda Mônica no veículo da PM permite que o leitor confirme ou não essa ideia. Né? Primeiro você vê a imagem, depois você vê Mônica no veículo da PM, tá confirmando. Ah, tá, eu realmente tô vendo isso, mas uma estatuazinha da Mônica dentro do carro da PM, né? Então tá confirmando a ideia sim, tá bom, gente? Por quê? Porque a legenda, nesse caso, está descrevendo a imagem da foto, tá? É isso. C. De que forma o conteúdo da chamada contribui para a leitura e foto da legenda? Chamada é a parte de baixo, que é aquela que eu li para vocês. Estátua da Mônica furtada é achada no matagal em Guarulhos, né? Aí a gente tem uma nova compreensão. Se você vê primeiro só a foto com a legendinha lá, Mônica no veículo da PM, você não imagina o que está acontecendo. Aí, assim, para tirar um sarro, você fala, olha, coitado, o que será que a Mônica fez, né? Tá presa. E aí, só que quando a gente lê a chamadinha embaixo, tem uma nova visão, um novo entendimento sobre a foto. A estátua da Mônica furtada é achada no matagal em Guarulhos, quer dizer que a viatura foi até lá nesse matagal, pegou a estátua da Mônica e colocou dentro da viatura. Então não tem nada a ver com crime, né? Ou pelo menos que a Mônica tenha cometido, tá bom? Então, olha lá. Então vamos ver de novo. A leitura da legenda Mônica no veículo da PM permite que o leitor confirme ou não essa ideia, né? Com a confirmação da legenda com a foto, confirma, tá bom? Porque ela está descrevendo isso. E na outra, de que forma o conteúdo da chamada contribui para a leitura da foto de sua legenda? Então você coloca que a chamada permite uma nova compreensão sobre a imagem, né? Desfazendo essa ideia de que a Mônica é criminosa e esclarece, né? Que a estátua da Mônica foi achada no matagal. Bom, tudo bem, gente? Continuando aqui. D. Em sua opinião, por que a foto e a legenda foram colocadas acima da chamada e não depois dela? A foto e a legenda foi colocada em cima, gente, de propósito, para atrair a atenção do leitor. Aí você olha e fala, nossa, uma viatura com a Mônica dentro? O que será que aconteceu? E aí você vai lá e lê, tá?
É por isso, tá bom? Em sua opinião, por que que a foto e a legenda foram colocadas acima da foto da chamada e não depois? É uma estratégia para chamar a atenção do leitor e levá-lo a ler a matéria, certo? É isto. E o que indica a palavra cotidiano entre a foto e a chamada? Olha lá na apostila de vocês, está lá, cotidiano. O que é cotidiano nesse caso, gente? É o nome do caderno dentro do jornal. A gente já falou sobre isso, que o jornal é dividido em cadernos, né? Cada um sobre um assunto diferente. E dentro do caderno cotidiano, que são as notícias do dia a dia, está lá a notícia da Mônica, que foi apreendida. Certo, pessoal? Então, cotidiano é o nome do caderno dentro do jornal. Bom, página 16, deixa eu virar aqui a minha apostilinha. Bom, aí a gente tem, gente, que eu não reproduzi aqui para não ocupar muito espaço, uma foto maior, onde tem a Mônica e os policiais que a resgataram, tá? E uma matéria, a matéria mesmo. Então tá assim, 2. Leia na íntegra a notícia anunciada na chamada da PP da Folha de São Paulo, da primeira página, tá? Furtada na Oscar Freire, Mônica é achada em Matagal de Guarulhos. Aqui explica, gente, que essas estatuazinhas da Mônica foram espalhadas pela cidade nessa época aí, que é de, deixa eu ver aqui, 2013. Teve uma exposição, então várias Mônicas foram desenhadas, né? Tem uma estatuazinha da Mônica, todas elas foram customizadas, pintadas com cores diferentes, cada artista plástico fez um tipo, né? Um desenho. E aí espalharam pela cidade. Então aquilo é uma obra de arte. E aí vai algum bandido, rouba a Mônica de uma dessas ruas aí, no caso aqui foi da Oscar Freire, e abandona num matagal lá em Guarulhos, tá? Mas na matéria, se você leu, tá explicando tudo bonitinho. Qual é o assunto abordado nessa notícia? A recuperação da estatuazinha da Mônica, que foi achada em Guarulhos, tá bom? B. Que informação é dada no título? Informa sobre o furto, ou seja, informa que ela foi furtada, mas que ela foi recuperada, tá? É só isso. Página 17, deixa eu virar. Que informação é acrescentada pela linha fina da notícia? A linha fina tá assim. Polícia não tem pistas de quem carregou a estátua em homenagem à personagem. Essa é a linha fina. Que informação é acrescentada pela linha fina? Que esclarece quem é a Mônica, para quem não sabe, que é o personagem, né? E depois que a polícia não tem pistas sobre quem a roubou, tá? Identifique, na D, né? Identifique os elementos do lead. Lembra, gente? Lead é o primeiro parágrafo da notícia. Então, tudo que você precisa achar sobre o lead vai estar lá, no primeiro parágrafo. Então, tá lá. Quem? Quem foi recuperado? Estátua da Mônica. O quê? O que aconteceu? Ela foi encontrada no matagal em Guarulhos. Quando? Uma semana depois de ser roubada. Certo? Vamos lá, página 17. Ver se muda, ainda não muda aqui não. E note que o autor da notícia usou as seguintes expressões: jogada em um matagal, com a mão quebrada e escoriações pelo corpo. A equipe da perícia foi chamada. Após ser examinada, e depois a obra foi reconhecida. Bom, qual foi a intenção dele ao escolher tais expressões? Gente, a gente não está falando de um personagem de história em quadrinhos? É um personagem que todo mundo adora. Eu adoro. Eu adoro as histórias da Mônica, né? Então, mas é uma estátua, é um objeto, ela não tá de verdade. Só que eles quiseram usar aqui expressões que se fazem como quando são achados, são expressões usadas de fato para identificação de pessoas, de verdade. São falas que a polícia usa, né? Eu ia falar a gente, que a polícia usa quando se tratam de pessoas. Então, por exemplo, jogada em um matagal. Geralmente alguém acharam um corpo jogado em um matagal. Depois, com a mão quebrada e escoriações pelo corpo. É isso, escoriações são machucados, né? Feridas. Mas o corpo de gente, não de boneco, né? Equipe da polícia foi chamada, da perícia, quer dizer. Também, gente, perícia para identificar quando você, por exemplo, se você for assaltado e sofrer violência, né, te machucarem, você vai fazer uma perícia, ou eles vão fazer uma perícia no seu corpo, exame de corpo de delito, ver o que aconteceu.
E perícia se faz em corpo mesmo, nesse caso. Em corpos achados, jogados no mato, sabe? Quando o bandido um mata o outro, tem algum tiroteio, alguma coisa, a perícia é chamada. Então eles colocaram, a equipe da perícia foi chamada como se realmente fosse um corpo de verdade, não um boneco da personagem, né? Após ser examinada, a mesma coisa. E a obra foi reconhecida. Reconhecida como quem diz, o corpo foi reconhecido, né? Então, todas essas são expressões que se usam para se denominar pessoas, casos policiais envolvendo pessoas. Então, vamos ver a opção. Qual foi a intenção dele ao escolher tais expressões? Deixar claro que se trata de um furto de obra de arte? Não foi esse o objetivo, para usar essas expressões. Personificar a estátua da Mônica, tratando-a como se fosse uma vítima humana. É essa, tá? E depois a última, ó, mostrar o quanto a estátua sofreu na mão dos criminosos? Não, gente, não tem esse objetivo. Então é só essa do meio aí, tá? Bom, F. O que é informado sobre Mônica Parade? Que assim, é uma exposição, que ó lá, vou até ler aqui. Trata-se de uma exposição pública de 50 obras, todas estátuas da Mônica, tá? Feitas por diversos artistas plásticos, em homenagem aos 50 anos da personagem criada pelo cartunista Maurício de Souza. Então, a personagem fez 50 anos e eles quiseram comemorar dessa forma. Cada artista plástico pintou a sua Mônica do seu jeito e essas esculturas foram espalhadas por algumas ruas da cidade. A exposição acontece nas ruas de São Paulo e depois vai para Belo Horizonte e Rio de Janeiro, tá? Então, em 2013, isso aconteceu de fato, foi tanto que foi roubada uma das estatuazinhas, tá? G. Quem fez o reconhecimento da estátua da Mônica? Foi a filha do Maurício de Souza. Foi ela que foi lá, né, resgatar a personagem. E ela chama Mônica, e o nome dela fez um pai se inspirar, né, acho que nas próprias brincadeiras da menina e tal, se inspirar nela para criar o personagem. Beleza? Aí tá repetido aqui de novo o reconhecimento. E aí tá assim, deixa eu virar aqui, pessoal. Não precisa virar. Olha lá, H. Releia este trecho. Senti que perdi um pedaço de mim. Senti que perdi um pedaço de mim. E aí a pergunta: por que esse trecho foi escrito entre aspas, gente? É a fala literal da Mônica, da empresária, da moça que inspirou a personagem, a filha do Maurício de Souza, né? Então, assim, como foi uma fala dela, literalmente, escreveram exatamente o que ela falou, você tem que colocar aspas aí, tá? Porque não foi o repórter que criou isso. A própria Mônica, a empresária, não a personagem, né? Foi quem disse isso, certo? E é de baixo aqui. Transcreva da notícia outro trecho em que o recurso das aspas foi usado pelo mesmo motivo, ou seja, de identificar uma fala literal, né, completinha de alguém. Tem esse trecho aqui, quer ver? Ó? Tem alguns, né? Um deles tem assim, no sexto parágrafo, as aspas marcam o discurso do policial. Você pode usar aí, tá? Deixa eu voltar aqui. Sexto parágrafo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, no sexto parágrafo já começa com aspas, ó. Como o lugar não tem casa, não tem nada perto, acho difícil identificar quem o deixou aqui. Fecha aspas, disse o policial militar, etc, etc. Tá bom? Um dos trechos é esse aí. E é isso, meu povo. Acabou. Tudo bem? Bom, eu vou falar de novo, gente. Mandem as fotos que vocês não estão mandando. E se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo, tá legal? Beijos, até a próxima aula. Tchau, tchau.